Vinícius, você é do segundo B? É do primeiro C, Entrei né, na aula não? errada, professora. Você entrou na aula errada.
Kurt, já ia cancelar a aula. Achei que ninguém assistiu a aula hoje. Uai, mas hoje de novo é só eu? Só você. O que tá acontecendo com o povo que não quer assistir mais aula na sexta? Uai, não sei não. Quase cancelei a aula, você acredita? Já ia encerrar de novo. Ainda bem que eu entrei. Ainda bem. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento de tela com você. Tem um conteúdo aqui que eu não me lembro se eu cheguei a passar ele para você. Se eu tiver passado, você me avisa que eu vou passar o outro, tá? Tá. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela aqui. Isso porque entrou na aula o menino lá do primeiro C. Aí eu falando A para hora ele, que entra de outra aula. então, você entrou na aula errada. Aí ele, professor, desculpa. Eu te passei esse conteúdo aqui. Você lembra desses slides? Fala de densidade, corrente elétrica. Desses slides não, mas eu lembro que eu só tinha falado alguma coisa sobre isso. É? Eu acho que eu usei. Pode até ter sido esse slide, mas Eu acho eu que deve lembro. ter sido. Eu não sei se eu terminei. Eu Velocidade lembro aí. que falou esse tema, mas o slide eu não me Não recordo. lembra, né? Eu acho que eu devo ter parado aqui, ó. Resistividade, não? Ó, Acho que foi. acho que foi isso aqui mesmo. Então vamos prosseguir, tá? Hoje a gente termina ele, então. Quem é sua companheira que assistia a aula de manhã que não perdia é a Chiara, né? E a Geisiane, só que a Geisiane mudou para a noite. Hoje já não mudou pra noite. Mudou. Eu fiquei. Não lembro qual professor falou. Parece que a Chara também ia mudar, ou tinha mudado. Será? Porque tem uns dias que ela não assiste aula, mas ela não assiste aula porque ela tava cuidando de tendo que ir para o médico, essas coisas assim. Uhum. Aí a Gisele descobriu essa semana que ela está. Que ela foi para o noturno, ontem, na verdade, que eu tô dando aula à noite. Aí ontem que eu vi ela lá. Foi a primeira aula que ela assistiu minha. Então vamos lá, Kurt. A resistitividade na eletricidade, ela é contrária à condutividade elétrica, tá? Ela vai ser contrária à condutividade elétrica. Então, ela funciona da seguinte forma, ó. Resistividade, ela é uma propriedade da substância, tá? Então, ela vai se relacionar a materiais que oferecem resistência à passagem de eletricidade, de corrente elétrica. Essa resistência é o que a gente chama de resistividade e a unidade de medida que se calcula é esse símbolo aqui, em homenagem ao físico que descobriu a resistência, que foi o Ohm, tá? Simon Ohm. Como eu já havia dito, ela é o oposto da condutividade elétrica e o que influencia na função da resistência é o material do que ela é feita e a temperatura. Então, aqui a gente tem, ó, uma tabelinha de metais, ligas e isolantes com seu teor, né, sua classificação de resistividade. Lembra do conceito. Como os metais são bons condutores elétricos e resistividade, ela é o oposto de condutividade elétrica, então os metais são os materiais que terão menor resistividade, menor resistência
a eletricidade, a corrente elétrica. Então, ó, em contrapartida, os isolantes, que são os maus condutores elétricos, possuem uma maior resistência. Prova disso é a tabelinha, tá? Então, se a gente for analisar os metais, ó, a prata é a que tem a resistividade mais baixa, 1,6 vezes 10 elevado a 8. Em segundo lugar, fica o cobre com 1,7 vezes 10 elevado a 8. Daí vai subindo. E aí o ferro é o que possui dos metais uma maior resistência, porque já está na classificação de 12 vezes 10 elevado a menos 8. As ligas metálicas têm uma resistência boa, também fica ali no meio. E os isolantes, como água pura, grafite, possuem resistência maior. Borracha, âmbar. Todos esses valores aqui de resistividade está em uma temperatura média de 20 graus Celsius, tá? Então, isso é importante porque essas tabelinhas, elas existem para serem consultadas. E essa temperatura, que é a temperatura de funcionamento deles, ela vai influenciar nos cálculos que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Já o crescimento, né, da resistividade em função da temperatura é determinada por essa fórmula aqui. Resistividade é representada por esse Pzinho, que é uma letra grega, em função da temperatura, que é igual, ó, resistividade inicial vezes 1. Esse alfa aqui é alfa de... Como que eu falo? É um alfa... Tem um nome específico, me fugiu da memória agora. Tipo temperatura fixa, sabe? Grau de temperatura. Isso, esse alfa é o grau de temperatura dos materiais vezes a temperatura envolvida no sistema. A final menos a inicial, tá? Então, ó, essa tabelinha aqui também, ó, ela é para ser consultada. Ela tem aqui o grau de temperatura de todos esses materiais, ó. Alumínio, latão, carbono, cobre, ferro, chumbo, manganina, mercúrio, nicromo, prata e o tungstênio, tá? Esse aqui é o grau de temperatura desses materiais. Então, aqui a gente vem para primeiro exemplo. Qual a resistividade do cobre a uma temperatura de 150 graus? Então, para mim calcular isso aqui, basta eu consultar as duas tabelas, tá? Primeiro, o metal envolvido é o cobre. Então, eu vou lá na tabelinha pegar qual é o grau de resistência, de resistividade do cobre. O grau de resistividade do cobre é esse aqui, 1,7 vezes 10 a menos 8. Lembrando que esse grau de resistividade dele é de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, tá? Então, aqui eu já tenho os primeiros dados para fazer meu cálculo. Aqui está 1,72, mas é 1,7, 1,72 não vai alterar, não. Vezes 10 a menos 8. Como resistividade é calculada por ohm, então eu tenho que usar esse símbolo. Lembrando que é a 20 graus Celsius. Agora, o grau de temperatura do cobre é 0,0393. Ó, vamos aqui, ó. 0,0393 ou 3,93 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Aqui está em notação decimal em potência. A gente pode transformar para potência. Vai ficar, como a resistividade está em potência, podemos transformar isso aqui em potência também para ficar mais fácil os cálculos. Agora, basta a gente substituir a fórmula. A resistividade, em função da temperatura, está em cima de 150 graus Celsius, que é o que ele quer descobrir, e substituir, ó. A resistividade inicial do cobre é 1,7 ou 1,72 vezes 10 a menos 8, isso vezes 1, mais o grau de temperatura dele, que é 3,93 vezes 10 a menos 3, em potência. Tudo isso vezes a temperatura final, que é 150, menos a inicial, que é 20 graus Celsius, tá?
Então, resolvendo os nossos cálculos, a gente vai ter um resultado de que a resistividade a 150 graus Celsius do cobre será igual a 2,60 vezes 10 elevado a menos 8 ohm, certo? Tranquilo? Tá acompanhando aí, Kurt? Então, tá bom. Então, vamos continuar. A resistência, ela é uma propriedade de um corpo, tá? Então, vai depender muito do comprimento e da área transversal onde essa resistência ela está. Então, aqui a gente chega na segunda lei de Ohm, que diz que resistência em Ohm é igual a resistividade vezes o diâmetro ou comprimento, que é calculado em metros, dividido pela área, que é calculada em metros quadrados. Por que essa relação? Vou voltar lá no início. Porque a corrente elétrica ela vai passar por um fio condutor. Esse fio condutor, nós já podemos esperar que ele vai ter tudo isso aqui envolvido, ó. Uma área, tá vendo? Então, ele tem uma área aonde essa corrente passa, que é atravessada por uma seção convencional, tá, de eletricidade. Por isso, e olha só, como ela passa por uma seção e ela tem uma área de atuação, ela tem um diâmetro, ou seja, um comprimento por onde esses elétrons passam. É por isso que a segunda lei de Ohm, ela se relaciona em cima disso, tá? Então, olha só. Por isso, ela se relaciona do comprimento e a área. Já a primeira lei, para um material ômico com resistividade constante, é válida essa relação aqui, ó. Voltagem ou tensão em volts é igual a corrente elétrica, que é calculada em amperes, vezes a resistência. Então, para um material ômico, é constante a resistência dele, e o não ômico é assim. Não tem constância, tá vendo? O comportamento não é linear. Os resistores, né, nos eletrodomésticos, tudo que tem à nossa volta, eles são, nos eletrônicos, eles são calibrados, tá, para um comportamento ômico e são identificados através dessas cores aqui, ó. Então, aqui vai estar a faixa de nível de resistência de cada um. A resistência de um resistor vai corresponder sempre ao seu coeficiente angular em relação da corrente elétrica e a voltagem, como é representado aqui nesse gráfico. A associação de resistores, ela se dá por 3 etapas, ou de 2 formas, né? Que são em série, em paralelo, e a terceira seria mista, né? Os dois juntos, que é essa daqui. Essa é a combinação mista. Aqui eu tenho uma parte que é em série, aqui paralela, por final termina em série de novo. Série é em sequência, um à frente do outro, possui a mesma corrente, paralela não. A corrente ela oscila em cada ponto que ela passa. Então é isso. Ó, em série, como eu disse, tem apenas um único caminho para a corrente é a mesma em todos esses pontos. Já a tensão, ela cai em cada um dos componentes que ela passa, tá? Pode perceber, ó, que começa aqui com 70, aqui tem uma queda para 10 e aqui já aumenta para 100. A resistência equivalente em uma associação em série, a resistência total será o somatório da resistência que eu tenho em cada parte da seção. Aí eu encontro a minha resistência total. Já a associação em paralelo, a corrente ela vai se dividir em mais de um caminho. Então, eu tenho a mesma tensão, portanto, a minha resistência ela é calculada pela soma dos inversos. Quer dizer que a minha resistência total será de 1 dividido pelo total da resistência.
Então, eu vou ter que fazer o inverso. 1 dividido por a resistência 1, mais 1 dividido pela resistência 2, até que eu chegue no resultado final, lembrando que eu somo o resultado de um com o outro. E aí, a gente chega numa parte da potência dissipada, que é onde a resistência é calculada através de potência, que é o que calcula-se em watts, ou watts-horas, tá? Então, a potência em watts, ela é calculada em torno da tensão em volts, da voltagem e da corrente elétrica. Então, ó, potência é igual voltagem em watts vezes a corrente elétrica. Então, aqui, ó, calcular a tensão da resistência e a potência em cada componente, verificar o resultado no simulador. A resistência em série, basta a gente somar. Então, ó, 10 mais 20 vai dar 30. Como a potência dissipada, só a potência, não está pedindo potência dissipada, então, no total, eu terei uma voltagem de 30 watts. A tensão da resistência e a potência em cada componente. Aqui, como está em paralelo, então eu vou calcular o inverso. O inverso seria 1 dividido pelo R1 mais 1 dividido pelo R2, tá? Então, no total, a gente vai ter 30 volts ou o resultado final de 30 ohms. Na associação mista, eu vou fazer a relação dos dois. Somar o que está em série e o inverso do que é paralelo, tá? E é isso, Kurt. Conseguiu compreender um pouco? Sim, consegui entender um pouquinho. Porque semana que vem a gente trabalha com outro material que ainda fala desse conteúdo, tá? Uhum. Eu só anotar seu nome aqui. Bom final de semana para você e até semana que vem. Pro Charo também. Bom final de semana. Até semana que vem. Obrigada, tchau. Tchau.